Oi, gente. Finalmente, provas contra Moro e Deltan Dallagnol podem levar a investigações que punam esses dois inimigos da República. Pois é, porque a defesa do Youssef teve acesso ao grampo ilegal. Vamos ver esse vídeo da Mídia Ninja sobre esse assunto e tecer comentários para que esses que tanto conspiraram contra a democracia brasileira, quem sabe paguem um dia pelas suas ilegalidades. E eu digo quem sabe porque a minha desconfiança da justiça brasileira é muito grande, não é? Porque a justiça brasileira foi muitas vezes conivente com atitudes claramente ilegais dessa dupla, não é? Mas vamos ver agora, com tantas provas de ilegalidades, se eles finalmente vão responder por isso. Vamos ver o vídeo e tecer comentários. O doleiro Alberto Youssef captou conversas enquanto ele esteve sob regime fechado, em 2014. Segundo informações dos advogados de defesa, com acesso às gravações, é possível desmentir os investigadores da Lava Jato, o que anula o principal elemento de prova usado em toda a força-tarefa investigativa. A defesa de Youssef afirmou que parte do conteúdo foi apagado, mas levará o restante do material para o Conselho Nacional de Justiça e ao ministro Dias Toffoli. Gustavo Rodrigues Flores, advogado de Youssef, expressou... Só um detalhe, o fato de ter sido apagado, se ficar comprovado, já é mais uma prova contra esse pessoal, né? O pessoal da Lava Jato vai ter que responder, inclusive, por ter tido conteúdo apagado. Por que foi apagado? Por que foi apagado? Tem que explicar, Vamos seguir. Urgência. Não se sabe por que foram apagados e como foram usados. Aguardamos perícias para descobrir o que foi escondido da defesa durante anos. A Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Lava Jato em março de 2014, cumprindo 47 mandados de prisão, incluindo o doleiro Alberto Youssef, por corrupção e lavagem de dinheiro. Entretanto, o vazamento de conversas entre Moro e Dallagnol pelo site The Intercept revelou supostas irregularidades e colaboração excessiva entre juiz e procuradores, minando ainda mais a credibilidade da operação. Posteriormente, o STF confirmou a suspeição de Moro para julgar casos envolvendo Lula, anulando suas condenações e evidenciando falhas na condução da operação. Os excessos dos investigadores chegou a levar à cassação do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol e processos contra juízes que atuaram na força-tarefa. Em junho deste ano, o Conselho Nacional de Justiça abriu processos administrativos disciplinares contra 4 magistrados que atuaram na Operação Lava Jato. Entre eles, os juízes Danilo Pereira Júnior e Gabriela Hart, que em diferentes períodos atuaram como substitutos na 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada à época por Moro e onde tramitou o processo. Inicialmente, tida como um marco no combate à corrupção, o impacto da operação deixou consequências graves e seu lastro na sociedade engatilhou eventos recentes, como os atos golpistas do 8 de janeiro. Na avaliação dos juristas Lênio Streck e Antônio Carlos de Almeida, o Cacai... Só um comentário, 2 importantíssimos juristas brasileiros que conhecem muito sobre o assunto. Então é realmente importante ouvi-los, né? Lembrando que um react eu sou obrigado a interromper, viu, gente? Gente que não gosta das interrupções, porque se eu não interromper, o vídeo é considerado inútil pelo YouTube, não é o uso justo de um vídeo de terceiro, viu? Só lembrando isso. A Lava Jato não conseguiu ensinar ao Brasil as lições necessárias. Apesar das condenações e das revelações sobre ilegalidades cometidas por alguns de seus principais agentes, o dano causado à credibilidade do sistema judiciário foi imenso e duradouro. No aniversário da operação, em março deste ano, Moro defendeu o legado da operação no combate à corrupção, enquanto o ministro do STF, Gilmar Mendes, a acusou de ter impactado negativamente as instituições. A economia também sentiu o baque. Segundo o estudo da Universidade Federal e Estadual do Rio, a Lava Jato destruiu quase 4,5 milhões de empregos, além de gerar perda estimada em 142 bilhões nos setores de construção civil, indústria naval, engenharia pesada e indústria metalmecânica. Esse é um dos grandes equívocos da Lava Jato. Sim, deve-se processar pessoas corruptas. Não tem passapano para bandido, não. Mas não se deve atacar as instituições, não se deve atacar as empresas públicas, né? Então, o problema está no CPF, não no CNPJ, né? E a forma como a Lava Jato atuou, atacando empresas públicas, criando problemas, e muitas vezes as pessoas que foram punidas, não é? Depois foram soltas, porque se descobriu as ilegalidades do processo, nem adiantou.
né? Isso quando as pessoas punidas eram culpadas. Porque no caso de Lula, a gente vale a pena sempre lembrar, as evidências eram ou inexistentes ou fraquíssimas em todos os casos envolvendo Lula. E outras pessoas investigadas também foram presas com evidências muito, muito fracas, o que dá o caráter político da operação. Mas vamos seguir. De acordo com o jurista Lênio Streck, o viuvismo lavajatista ainda está muito forte, pois trata-se de uma ideia e uma espécie de ideologia cujo produto final da Lava Jato foi o 8 de janeiro. Agora, com a revelação dos grampos, a tendência é a de que Youssef mantenha cautela, pois caso sua delação seja anulada, seus benefícios seriam perdidos. Entretanto, a anulação possivelmente levará a um efeito cascata contra os lavajatistas, o que poderia levar a uma investigação específica contra o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-deputado federal Daltan Dallagnol. E é isso que nós queremos. Esse pessoal precisa ser investigado pelos seus delitos, né? Isso é fundamental. Por fim, separamos um trecho do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ação premiada do ex-ministro Antônio Palocci contra o presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Neste voto, de 2020, contudo, é possível ter mais clareza dos artifícios utilizados pelos investigadores da operação, com o fins não de responsabilizar a corrupção de maneira isenta, mas sim usar a força-tarefa para fins políticos e pessoais. Veja no detalhe. Então, quanto a essa questão do desempenhamento do termo de colaboração de Antônio Palocci, eu digo o seguinte: eu registro, em primeiro lugar, que no dia 1º de 10 de 2018, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial, ocorrido em 7 de 10 de 2018, e após o encerramento da instrução processual nos autos da AP número tal, o então juiz federal Sérgio Moro proferiu decisão determinando de ofício o levantamento do sigilo e o traslado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da referida ação penal. Em outras palavras, o ex-magistrado aguardou mais de 3 meses da homologação da delação de Antônio Palocci para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, determinar, sem prévio requerimento do órgão acusatório, a efetiva juntada ao citado processo criminal. Mas não é só. Apesar de ter consignado que a medida era necessária para, entre aspas, instruir a ação penal, o aludido juiz assentou de modo completamente extravagante que levaria em consideração, quanto aos coacusados, entre aspas, apenas o depoimento prestado por Antônio Palocci Filho, sob contraditório na presente ação penal. Ora, se o referido acordo de colaboração não poderia ser utilizado quando da prolação da sentença naquele feito, por que o magistrado determinou de ofício, após o encerramento da instrução processual, seu encarte nos autos da ação penal e o levantamento do sigilo, precisamente na semana que antecedeu o primeiro turno da disputa eleitoral? Pergunto. Eu tenho a resposta, porque ele queria influir na eleição a favor de Bolsonaro. Foi por isso. Com essas e outras atitudes que haverão de ser verticalmente analisadas no âmbito do HC 164-493 do Paraná, o referido magistrado, para além de influenciar de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, conforme asseveram inúmeros analistas políticos, desvelando um comportamento no mínimo heterodoxo no julgamento dos processos criminais. É um comportamento criminoso, né? Um comportamento não é heterodoxo, não. Heterodoxo é outra coisa. Um comportamento criminoso, um comportamento contrário à democracia, né? Evidentemente passível de processo, né? E finalmente as provas ficam absolutamente contundentes, não apenas as nossas análises, a nossa impressão disso, né? Isso está consolidado. Aliás, a gente falou na época aqui, né, que o Moro conseguiu o Ministério da Justiça como prêmio, como recompensa pela atuação dele naquele processo, né? Foi a recompensa dele para conseguir, pelo que ele fez, não só na Lava Jato, mas a favor do Bolsonaro para ser eleito, né? Abusando claramente do poder de juiz. Resta saber se o judiciário brasileiro, se as instituições brasileiras vão, enfim, indiciar essas pessoas por tudo que eles fizeram contra o Brasil. Essa é a dúvida, essa sim que paira no ar. A dúvida em relação a Moro e Deltan, essa dúvida nunca existiu de fato para nós, né? De que eles atuavam politicamente e que abusaram de seu poder.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.